parto, então, ele é dividido em três fases, né? Então, a gente tem a fase de preparação ou fase prodrômica. A Chassa está voltando aqui. Que vai ser a primeira fase desse parto. A fase de dilatação e a fase de expulsão. Então, a gente tem basicamente não, né? A gente tem três fases do parto. A primeira fase, que é a fase prodrômica ou a fase de preparação, vai ser aquele momento ali onde a cadela ou a gata, né? Ela começa a ficar inquieta, ela começa a, a se isolar, a pegar algum objeto, começa a confeccionar o ninho. Normalmente elas ficam mais agressivas, mais irritadas, tá? Tendem a ficar olhando mais o flanco, por quê? Porque elas já têm uma contração subclínica ali, que a gente não vê, mas já tem algumas contrações uterinas subclínicas, tá? Essa fase prodrômica, ela acontece cerca ali de 12, 24 horas antes do parto em cadelas e de 2 a 12 horas nas gatas, tá? Então, é aquele momento que a gente já tem uma dilatação da cérvix, a gente tem contrações uterinas subclínicas, então a gente já tem pequenas contrações uterinas, tá? A cadela gata muitas vezes pega algum objeto para se esconder ali no ninho, né? Se torna mais agressiva, tende a se isolar, fica mais inquieta, porque ela já começa a sentir dor, já começa a sentir as contrações. Então, ela olha mais pro flanco, porque ela já está sentindo as contrações, tá? A segunda fase, que é a fase de dilatação, a gente já vai ter, na primeira fase, a gente já tem uma certa dilatação da cérvix, tá? Na segunda fase, na segunda fase, a gente já vai ter aquelas contrações uterinas mais consistentes, tá? E aí, nesse estágio, o que acontece? A gente tem expulsão do líquido amniótico e começa o nascimento dos fetos, tá? Então, nessa segunda fase, na fase de dilatação, a gente tem dilatação do canal do parto e dilatação da cérvix, tá? Os fetos e os anexos fetais começam a ir para a cérvix e a gente tem toda a liberação de ocitocina, todas as alterações endócrinas, que eu não vou entrar em detalhe aqui, as contrações uterinas e contrações abdominais. Então, é nesse momento que as contrações elas ficam mais visíveis, elas ficam visíveis a olho nu, tá? Porque a gente tem contração abdominal. E aí os filhotes e a placenta começam a ser expulsas, tá? Então, quando a gente começa a ter essas contrações perceptíveis, a gente tem que ter o nascimento do primeiro filhote em até 4 horas, tá? Então, se o tutor chegar lá na clínica falando que a cadela entrou em trabalho de parto e que já tem mais de 4 horas, fique esperto. Já fica esperto, se não nasceu nenhum filhote, já fica de olho, já conversa que acho que vai precisar de uma cesárea, tá? O intervalo entre entre os filhotes, entre os nascimentos, ele tem que ser de 2 horas, tá? Normalmente aí gira em torno de 1 hora. E isso nas cadelas. Nas gatas, o nascimento costuma ocorrer entre 5 e 60 minutos após o segundo estágio, tá bom? E o terceiro estágio, que é a fase de expulsão. Nesse terceiro estágio, a gente tem a liberação, a expulsão da placenta. Então, a gata vai expulsar a placenta e vai começar a fazer a limpeza do neonato. Então, vai limpar ele, lamber, vai remover as membranas amnióticas, remover o cordão umbilical, vai ingerir a placenta, tá? E começa a lamber incessantemente esse filhote, não só para limpar, mas também para estimular a defecação, estimular ele a se amamentar.
mantém ele ali mais perto. Então, é a última fase onde ela tende a manter o filhote mais perto, aquecer, lamber, limpar, tá? Para estimular a respiração, estimular a amamentação, manter ele aquecido. E essa fase não pode durar mais do que 2 horas após o nascimento do último filhote. Combinado? Então vamos recapitular. Tá entendendo, gente? Tá dando para entender direitinho? Vamos colocar aqui. Então, ponto 2, a gente vai falar sobre as fases do parto. E por que é importante você saber sobre as fases do parto? Porque você vai entender no momento que a cadela ou a gata chegar no seu consultório, você vai entender em qual momento daquele parto essa cadela tá, ou essa gata, e como você tem que agir, tá? O que você tem que esperar. Então, a gente tem 3 fases, certo? Fase de preparação, fase de dilatação e fase de expulsão, tá bom? E o que acontece em cada uma dessas fases? Na fase de expulsão, na fase de preparação, ela vai acontecer de 12 a 24 horas antes do parto em cadelas e de 2 a 12 horas antes do parto em gatas, tá bom? Então, fica de olho, porque as gatas, elas tendem a ser mais rápido, tá? Então, ficar de olho. A partir do momento que você percebeu esses sinais da fase de preparação, principalmente nas gatas, você prestar atenção porque é mais rápido, tá? Então, se até 12 horas depois do início desses sintomas ela não começar a mostrar que vai entrar em trabalho que vai expulsar os fetos, você tem que já sugerir uma cesariana, tá bom? Então, é aquela fase que a paciente tende a se isolar, fazer um ninho, se mostra mais agressiva, já inicia as contrações uterinas subclínicas, tá bom? A fase de dilatação, que é a segunda fase, ela vai iniciar aí mais ou menos cerca de 24 horas. Então, a fase de dilatação é quando ocorrem as contrações mais consistentes, tá? Ocorre a expulsão do feto e dos anexos fetais. Nessa fase, as contrações se tornam visíveis, tá? Por quê? Porque a gente tem as contrações uterinas. As contrações uterinas não, as contrações abdominais. As uterinas subclínicas a gente já vai ter desde o primeiro, tá bom? E aí, um detalhe que você tem que perceber aqui, nessa fase, é o quê? O tempo, né? O intervalo entre o nascimento. Por quê? Após a primeira contração que você visualizou, o filhote tem que nascer em até 4 horas. E o intervalo entre eles tem que ser de até 2 horas, tá bom? E como o gato é um bicho de outro mundo, a gente tem que ter o intervalo entre os nascimentos de 5 a 60 minutos, tá bom? E a fase de expulsão é a fase onde a mãe remove a placenta, limpa o feto, estimula a amamentação, tá? E aí não pode durar mais de 2 horas. Então, aqui, ó, a gente já tem alguns fatores que você tem que avaliar para saber se esse paciente precisa de uma cesariana de emergência ou não. Que é o quê? Já começou a ter contrações
já começou a ter contrações abdominais, já começou a ter contrações visíveis e ainda não nasceu nenhum filhote e já se passaram mais de 4 horas, indicativo de cirurgia de cesariana de emergência. Teve o primeiro filhote, e aí passou mais de 2 horas e ainda não nasceu nenhum outro filhote, indicação de cirurgia de cesariana de emergência, tá? Nas gatas, se já tiver passado mais de 1 hora e não tiver nascido outro filhote, já é indicativo de cesariana de emergência, tá? E a que eu já falei, né? Não pode durar mais de 2 horas o intervalo entre os nascimentos.